juntamente com Douglas Suriani, nós estamos aqui para fazer um podcast com o pessoal da Sindipeças, Ricardo e Thiago. Eles que estão aqui para nos apresentar um pouquinho desse cenário que nós vivemos em 2025 e vamos viver agora dentro dos conhecimentos que eles têm aí em 2026. Eles vão contar um pouquinho da história do passado e vão direcionar algumas coisas aí que a gente não sabe, mas os caras já têm informações aí bem avante. Então, gostaria que o Ricardo se apresentasse, depois o Thiago falasse um pouquinho sobre a história sua dentro do Sindipeças, do Ricardo, o Thiago, para poder a gente se improvisar aqui dentro dessa nossa conversa aqui. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na área administrativa do Sindipeças. Eu estou há 31 anos. Pouco tempo, hein? Pouquinho, comecei ontem. E faço também, junto com o Thiago, a parte de expansão social. Falar um pouco do Sindipeças. O Sindipeças é uma entidade que tem mais de 70 anos, né? Uma gama muito grande de serviços. Eu entendo assim que os associados, a gente tem, se o associado souber usar o que o Sindipeças oferece, ele vai ter muitas oportunidades no mercado. Então é isso aí, eu gosto do que eu faço, estou feliz lá no Sindipeças. Agora eu passo a bola pro meu amigo Thiago. Peraí, fala o principal, pô. Sou palmeirense. Principal, sou palmeirense, multicampeão. Vai ter um corte, vai ter um corte. Aguentar esses caras. Palmeirense. Ô, o Thiago é São Paulino. São Paulo tá passando uma fase. Não vamos falar de São Paulo. Mas então, complementando aqui, o Ricardo tem a grata satisfação que foi ele que fez o processo de associação aqui da Solopes, né? Sim. E hoje a gente teve uma oportunidade aí que eu quero agradecer vocês aí por ter recebido a gente tão bem, levado a gente para conhecer todo o processo fabril aqui, a inovação que a Solopes tem feito em maquinário, automação, né? Pra gente é importante ver uma empresa de pequeno e médio porte, né, fazendo essas movimentações, acreditando no mercado de reposição. O Douglas e eu, a gente já teve um bate-papo antes, vendo que é um mercado mãe, né, mas a gente tem que saber aonde estão as oportunidades, né. Eu acho que é um pouco disso que a gente veio aqui debater um pouco sobre o mercado de reposição, mas eu quero fazer esse registro aqui de agradecer vocês pela recepção aqui ao Sindipeças, né. O Ricardo mencionou os diversos serviços da associação, mas vocês são recém-associados e podem até falar se eventualmente a gente, né, ajudou vocês dentro desse processo, algum item, né, que o Sindipeças pôde contribuir, não sei, o programa Mover, a própria participação na Automec, enfim, o que vocês estão sentindo dentro da nossa casa, né? Hoje a gente tem 530 fábricas que são associadas ao Sindipeças, 200, essas fábricas juntas faturam aqui em torno de 250 bilhões de reais são faturados aqui no Brasil. Então você tem pequeno e enormes sistemistas dentro da associação e a gente tem uma representatividade importante, né? São quase 300 mil empregados diretos do setor que a gente acaba representando dentro do nosso trabalho institucional, né? Então, de representatividade inclusive governamental. Então, a gente tem um papel ativo importante aqui para o setor. E aí eu queria ver um pouco de vocês, como vocês estão usufruindo, se essa primeira experiência está sendo legal também. Ouvir vocês aí. Agora o Douglas vai se apresentar e vai aproveitar e responder a pergunta do Thiago. Certo, Douglas? Então, o Douglas, eu falo Douglas porque ele está sempre à frente, juntamente com a diretoria, em todos os processos que a gente faz internamente e junto com o pessoal do Sindipeças. Então, todo o processo ele é envolvido, né? Sim. Eu digo assim que o Douglas vai virar quase um sócio aí. Convite, hein? Pelo das informações, hein? Pelas informações, ó. Eu tenho uma participação dentro da Solopes, eu pego essa dica. Né, Rogério? Bom, pessoal, todo mundo que já nos segue aí sabe que eu sou o gerente comercial da Solopes. Antes de mais nada, você falou de agradecer, nós que agradecemos a presença de vocês. E as ferramentas que nós já usamos de vocês, já foi a Automec, já foi o programa Mover, já estamos usando ainda, né? Na época da pandemia nós tivemos que
devolver, né? Que nós já tínhamos pago da Automec. E quando acabou a pandemia, ia ser a primeira depois da pós-pandemia, não tinha mais lugar. Aí lascou, né? E aí o Ricardo, a gente já se conhecia, né? E nessa aproximação o Ricardo falou, mano, eu consigo para você, deixa comigo. E aí conseguiu espaço para nós lá. Esse também é um grato, né, trabalho que vocês já nos prestou. E a gente agradece por isso, tá? E no mais, vocês que são mais espertos nos assuntos, né? E principalmente agora na reposição, né? Trazendo o Thiago aí para falar um pouco da reposição, como que tá a reposição, como que tá o aftermarket. Nós temos muita pergunta. A gente quer saber como que tá as outras empresas, né? E no mais eu queria estender esse agradecimento da diretoria da Solopes, que não está aqui, né? Só está o Anselmo, mas tem o Luiz Carlos, tem o Lucivaldo. E muito obrigado por vocês estarem aí presentes. E acredito que vai ser aquele podcast diferenciado, né? Já começamos a falar do futebol, já tem aqui só tem time grande. Ô Douglas, uma resposta que o público está aguardando. O Thiago fez uma pergunta e você não respondeu ainda. Eu quero que você responda. Como? O trabalho que a Cindy Peças fez aqui, que ela foi um canal para que a gente executasse. Qual foi? Do Mover? Isso. O Mover, sim. Fala um pouquinho sobre o Mover aí. O Mover, eu não sou a pessoa que está dentro do projeto, mas eu fui uma das pessoas indicando o projeto. Quem poderia falar da melhor maneira possível seria o Francisquinho, que é o nosso engenheiro da fábrica e o gerente lá é Fabril. Mas se você observar na sala do nosso podcast, tem algumas... tem uma estrutura, uma estrutura de um produto, né? Que o Mover percebeu que nós tínhamos um desgaste muito grande para poder fabricar um produto. E através desse trabalho, observou-se que uma peça que andava muito por dentro da fábrica, ali, por processos, né? Ela diminuiu isso em, vamos falar, em 30% da quantidade que circulava dentro da fábrica. Então, se você observar isso, você já vê que é um investimento de valor. E um ganho de produtividade, né? Também, né? É uma das coisas. E através desse projeto, observa-se que precisamos ainda melhorar muito. Nós temos essa consciência, nós temos a consciência do investimento, nós temos a consciência de que você, depois eu vou passar essa pergunta para você também, mas é um negócio interessante de saber, você percebeu que nós somos, não somos uma grande empresa, né? Mas o que nós produzimos com muito carinho, nós buscamos uma qualidade naquele produto, não deixamos a qualidade escapar nos pequenos detalhes, e são os pequenos detalhes que nos torna, se não for a maior, né? No aftermarket de produção de bieletas, claro que tem as grandes marcas, claro que tem as grandes empresas, mas nós somos o maior portfólio de bieletas do Brasil. Em todas as fábricas que você andar, você vai ver que o portfólio de quantidade de bieletas, o maior é o nosso. Por que isso, Douglas? Não, a gente está sempre atento a lançamentos. A linha de carro elétrico chegou, nós já lançamos. Chegou carros novos aí, está entrando uma Jaelco aí, né, lá no grupo Caoa, né? Então a gente já está atrás dos modelos que vão ser lançados de bieleta desses carros. Então nós estamos bem atentos ao mercado. E eu acho que é isso que faz a diferença na reposição, né, Thiago? Que você está atento ao mercado, que isso já representa um salto ali na frente. Às vezes aquele que não tem atendimento, né, eventualmente seja a vantagem competitiva sua aqui, né? Às vezes aquele volume, a gente estava até discutindo o volume, né? Às vezes aquele volume não é atrativo para uma empresa muito grande, mas para uma empresa menor aquele volume se faz interessante. E aí você tem uma vantagem competitiva. A gente estava falando que o mercado de reposição é mãe, né? Justamente pela quantidade de veículos que a gente tem na frota circulante, ou seja, eu falo que o mercado de reposição, se você quer estudar o mercado de reposição, você tem que começar estudando a frota circulante, né? É dali que parte a demanda, é ali que partem as mudanças que estão acontecendo. Você acabou de falar de veículos elétricos ou eletrificados, né? A gente viu uma penetração disso nos últimos anos
muito interessante, né? Então tem que fazer a atualização de portfólio e a gente só consegue fazer isso olhando de onde parte a demanda, né? Então, e aí o mercado de reposição ele é muito vasto, porque a gente tem muitas marcas que participam e agora vai se intensificar. Você falou o Jayco, né? A gente nem sabe como falar, o Moda, mas tem um monte de outros, né? BYD, um monte de outros veículos que estão chegando aqui no Brasil e que vão demandar de serviços, né? Eles vão demandar de reparos e a gente tem que estar atento na dinâmica desse serviço para a gente poder cumprir o nosso papel, que é deixar a frota circulando, né? E o que nos move na reposição, né? A gente está falando de carros novos, né? Mas o que move é a frota velha, né? Exato. O envelhecimento da frota faz com que a gente trabalhe mais, né? Graças a Deus. Né? Esse é um ponto que a gente sempre conversa lá dentro do Sindipes, né? Eu acabei falando, não me apresentando, né? Então, eu sou o Thiago Nogueira, eu trabalho no Sindipes, deve fazer 15 anos, entrei na área de economia, né? E aí, depois de um tempo, acabei migrando para a área de reposição, entendendo esse mercado, né? E hoje já participo aí há mais de 8 anos dentro dessa comissão de reposição dentro do Sindipes. E você estava falando que o mercado de reposição ele está migrando, seja tecnologicamente, o veículo está mudando, a gente tem que fazer uma atualização da nossa dinâmica e eu coloco um componente adicional dentro dessa dinâmica. As mudanças elas não são só no produto, não é só o portfólio de produto que aumenta, fazendo o mercado money, mas também a forma de atendimento ao mercado, os canais de atendimento ao consumidor final têm mudado. Tem gente que tem vendido na internet, tem gente que não, tem gente que fala, olha, é uma composição do mercado digital com o físico, a gente tem que fazer isso, mas a gente não pode deixar de aparecer lá. Todas essas dinâmicas trazem vantagens competitivas e a gente tem que estudar a nossa, né, e vocês, né, a participação da Solopes, como que ela entra dentro desse mercado e com que roupagem, porque muitas das vantagens competitivas quando a gente olha para o produto, a gente fala, para fabricar esse produto aqui é 100, ok, mas não é só a fabricação do produto que é uma vantagem competitiva. A distribuição é extremamente importante. Se esse produto não tiver no lugar certo, na hora certa, você não vai vender ele. E o seu concorrente, eventualmente, se ele estiver lá com um sobrepreço, a disponibilidade vai fazer a venda. E a gente tem que estar muito antenado. A gente estava até conversando disso aí, a importância de você ter um estoque de reserva, né, aqui dentro de uma empresa, porque o mercado ele é muito volátil. A demanda você não sabe quando ela vem. Eu falo que o mercado de reposição é muito dinâmico e você tem que estar acompanhando esse dinamismo, um olho no peixe, outro no gato, para você não se perder e se embaranar dentro desse processo. Você falou um negócio importantíssimo, né? E graças a Deus a Solopes hoje ela está dentro dos dois mercados, tanto no físico, com grandes redes de autopeças. Aliás, um abraço a todos os nossos parceiros de autopeças aí e distribuidoras, né? E no mercado do e-commerce também. Nós estamos bem presentes nesse mercado, né? Que é uma crescente e é visível aos olhos mesmo. O negócio está crescendo de uma tal maneira, né, chefe? Eu vejo assim que o mercado do e-commerce ele está sendo muito promissor. Eu acho não, assim, dentro do que a gente vem vivendo hoje, a Solopes está vivendo hoje no mercado do e-commerce, ela cresceu 30% no mercado do e-commerce. E aí a gente começa a observar quem são esses camaradas que estão lá no mercado do e-commerce vendendo lá. Jovens. Os mais velhos, eles têm um pé no freio. Os jovens, ele tem um pé no acelerador. Ele viu a oportunidade que o mais velho já andou tanto que ele desconfia. O jovem, ele vê aquela estrada preparada para o carro dele. Ele não quer saber se tem buraco, se não tem, ele quer andar com o carro. Então, assim, é uma oportunidade que os jovens estão encarando e estão sendo bem sucedidos dentro do mercado deles. E a gente vê grandes distribuidores anos e anos e que ainda tem uma resistência nesse mercado. E eles pesquisam, né?
Eles pesquisam. Pesquisam e assim, muito. Eu queria. Nós estávamos falando sobre as cinepeças, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui e agradecer o Livaldo, porque o Livaldo foi uma pessoa que trabalhou dentro de cinepeças, né? Eu acho que é uma pessoa que me ajudou muito. O ano passado eu pedi lá no Cinepeças um mentor para mim. Olha que legal. E eles disponibilizaram esse mentor sem custo nenhum. Porque eu era o quê? Um filiado ao Cinepeças. Legal. Então, só para completar aquelas informações de que o projeto foi instalado aqui dentro, e a gente agregou ainda mais essa pessoa para ser o meu mentor. Então, ele foi meu mentor, foi 4 meses de mentoria que ele me deu. Então, eu agradeço o Livaldo, eu acho que ele já está... Ele teve trabalho, né? Ele teve um pouquinho de trabalho, mas ele... É os desafios. Eu acho que ele até se aposentou, né, Livaldo? As brincadeiras à parte. Mas é um trabalho que o Cinepeças me ofereceu gratuitamente. Nós temos... Eu acho que esse é... A gente estava falando aqui... Acho que para quem atua na reposição, eu acho que são outros processos que seriam interessantes até da gente divulgar e de vocês participarem. A gente tem o trabalho do Brasil Autopartes, que eu não sei se vocês conhecem, é um trabalho de as feiras, né? que é a participação nas feiras internacionais e promover os autopartistas brasileiros. Aí a gente tem uma dificuldade de captar mais recurso governamental para esse, porque o governo está numa dificuldade financeira, mas a gente quer ampliar isso porque a gente vê que tem demanda no mercado brasileiro para exposição lá fora, para capitanear outros mercados, né? Capital dos mercados. E eu acho que isso é um negócio que é interessante de vocês trabalharem firme. E o outro ponto que talvez a gente colocou aqui, você colocou a mentoria. Hoje a gente tem também a formação de constituição de conselhos consultivos dentro da empresa. O que é? Eu não sei como são tomadas as decisões aqui dentro da empresa, mas a gente disponibiliza um ex-presidente de empresa que faz parte desse conglomerado de consultores nossos para fazer parte do conselho consultivo seu. Ele não é um conselho administrativo, ou seja, ele não é deliberativo, mas ele é no sentido de pegar essas perspectivas de mercado, que hoje a gente eventualmente vai conversar, e esse profissional vai trazer para você essa perspectiva. E ele, na hora da decisão, lá no board, lá no conselho que vocês eventualmente têm aqui, que é uma empresa familiar, não sei se vocês têm, mas se não, a gente ajuda na constituição desse conselho também. Eu acho que é um trabalho interessante, como você citou, o trabalho de mentoria, citar aqui esse trabalho que eu acho que é bem interessante para vocês. Eu vejo mais uma possibilidade e mais um caminho para nós que somos uma empresa aí de pequeno e médio porte aí, para poder adquirir esses profissionais dentro da nossa equipe, né, para nos ajudar uma direção. Porque é assim, nós somos uma família simples, que a gente veio conquistando com a luta, e vende aqui, compra ali, ganhou aqui, já compra. Então a gente não vem numa empresa que o dinheiro estava fácil. Então hoje nós somos sólidos, mas precisamos crescer um pouquinho mais. Cada degrau a gente precisa ter um profissional ali do nosso lado para poder nos fazer com que a gente suba mais alguns degraus. Né? Vocês não podem errar numa decisão, né? Errar mínimo, mas o passo tem que ser dado correto. Ó. E se errar rápido, né? Reagir rápido para corrigir. E uma peculiaridade, né, que poucos sabem, né? O Cinepeças, ele é o pai, né, do salão do automóvel, né, e da Automec, né? Não, do salão não. Do salão é a Anfávia, mas da Automec, sim, o Cinepeças foi um dos fundadores, né, lá atrás, né? E que era junto, né? Era junto, isso. E aí teve essa cisão, falou que o mercado de peças já mostrava essa atratividade e começou-se a aventar. Antes o pessoal falava que era a Vila Socó, né? Você tinha os carros, e lá no cantinho tinha água. Aí esse cantinho cresceu muito, a gente falou aqui do crescimento da frota circulante. Hoje, se for incluir motos aqui, nós estamos falando de mais de 60 milhões de veículos, né? Então, eu estava lá nessa primeira, parece que eu tenho 25. Brincadeira. O pessoal acha que é verdade. Então, você tem um trabalho ativo
Mas hoje, assim, quando a gente fala do mercado de reposição, que eu trabalho lá dentro, a gente representa a indústria do setor de autopeças. Então a gente quer trazer o quê? Produtividade para essa indústria, que essa indústria esteja atenta a essas mudanças que estão acontecendo no mercado, né? Ou seja, o distribuidor vai se digitalizar, não vai, como que a gente vai ver, quem vai ser novos entrantes que vão entrar dentro dessa perspectiva. Então, o comitê, aí falando um pouco do trabalho que eu acabo liderando lá dentro, o comitê do mercado de reposição, ele tenta trazer esses agentes, ou consultorias, ou agentes do mercado, para conversar com a gente. Então, ano passado, por exemplo, nós trouxemos o pessoal do Mercado Livre, que teve um crescimento exponencial em venda de peças. Hoje, só para ter uma ideia, o maior filão, né, de venda de peças, dentro da composição do faturamento dentro do Mercado Livre, o maior contingente é de autopeças sendo vendidas. É lógico que lá ele vende, e aí ele coloca como autopeça o macacão do motociclista, ele tem acessórios, né, ele vai colocando ali dentro. Mas hoje é uma participação importantíssima e nós levamos esse pessoal para conversar com as fábricas, porque a fábrica tem que olhar, eventualmente você está muito na operação do dia a dia e não está olhando o que se avizinha, né? Então a gente tenta trazer esse pessoal. Aí trouxemos o pessoal da Shopee, porque aí entrou o Mercado Livre, a Shopee também falou, quero entrar, quero tomar uma parte, esse mercado é interessante, eu quero tomar uma parte deles, né? Aí nós levamos o pessoal do Grupo Comulati para falar um pouco sobre a digitalização do Grupo Comulati. O Grupo Comulati está montando uma ferramenta de marketplace, então voltado dentro desse esquema e levamos a AutoZone e levamos o pessoal da Autopratense, que é mais um distribuidor regional, levamos o Rogério lá, falou, e isso, na verdade, a gente não quer, a gente quer que você acompanhe a tendência do que está acontecendo. Eventualmente, dali, você vai saber quem é o Rogério vai deixar algum contato disponível. No futuro, você pode fazer um contato lá e falar, Rogério, queria conversar sobre bieleta aqui com você, lógico. Mas não é essa a finalidade, não é a finalidade de você pegar um contato comercial somente, é de você observar as tendências, ver o quanto os agentes desse setor, que não é só a indústria, é a distribuição, é o varejo, é a oficina, para a gente estar a par dessa dinâmica das mudanças que eventualmente acontecem no nosso setor. Interessante que a cadeia inteira tá, A próxima reunião nossa vai acontecer no dia 11/2, às 15 horas, e nós vamos levar lá a Roland Berger. A Roland Berger fez um trabalho de perspectiva do nosso mercado, dentro de todos esses desafios que a gente comentou aqui. A frota circulante está crescendo, envelhecendo, está gerando mais demanda. Tá bom, ela está gerando mais demanda, mas está tendo impacto em ticket. O carro mais velho consome o mesmo tipo de peça. Um carro de 13 anos, de 10 anos, que hoje fazem parte do maior contingente da frota circulante, consome o mesmo tipo de peça do carro de 5 anos? Talvez não. Então, isso muda a forma nossa de fazer, de posicionar a nossa marca. Então, é esse tipo de insight que a gente quer levar. O pessoal da Roland Berger tem um trabalho dentro dessa diretriz e eles vão lá falar com os nossos associados para, de novo, atualizar os nossos associados. Sim. A gente entende que quanto mais o nosso associado tiver atualizado em relação à perspectiva de mercado, mais saudável vai estar o Sindpeças. O Sindpeças tem 70 anos, a gente entende que a longevidade do Sindpeças, quanto mais próximo a gente estiver das mudanças e os nossos associados estiverem adaptados, melhor vai ser a perenidade do trabalho. Troca de informações, né? Troca de conhecimento, né? Que vocês ali têm junto com essas empresas, né? Eles passam um conteúdo para você e você passa informações para eles também. Perfeito. Né? Então, assim, eu vejo que tem muito a agregar. E o nosso mercado é assim, o que eu sei fazer, de repente o outro não sabe, ele quer fazer, precisa fazer e não sabe como. Então, esse bate-papo é onde a gente consegue alinhar as cabeças, né? Para que o conteúdo chegue exatamente onde precisa chegar. É num mecânico, é num aplicador ali, é numa pessoa que precisa comprar um produto com qualidade, saber quem é aquela empresa. Então, assim, é esses tipos de informações, né? Porque o brasileiro é muito desconfiado, né? Se você tiver muita informação, fala assim, eu desconfio desse cara, tem tanta informação assim. Aí eu crio um certo bloqueio com essa pessoa. O brasileiro não confia no que o outro pode dar.
o que o outro pode oferecer. Eu falo isso porque no início da nossa conversa aqui, nos bastidores, eu falei que eu tinha um receio com o Sim de Peças. Porque eu acho que ele só quer ganhar comigo. Mas eu vi que eu também estou ganhando com o Sim de Peças, né? Eu entrego algo e eles também me entregam. Então, são mão dupla, né? Então, assim, eu ganhei, eles também estão ganhando. Então, esse tipo de trabalho que eu fiquei feliz em estar fazendo com o Sim de Peças. Então, para mim, agregou demais esse trabalho, essa parceria, e eu tenho certeza que daqui para frente, com a tua vinda aqui, com essas dicas que você está nos dando, eu vou crescer muito mais. Legal. Eu vou crescer mais sólido ainda, porque eu sei os caminhos que eu preciso percorrer. Você está me dando uma ferramenta, né? Me oferecendo uma ferramenta dessa questão de vamos sentar à mesa, o que você precisa, o que o sindicato pode te oferecer, está aqui. Então, assim, você já estava pensando, não precisa trazer fulano, perdão. A gente tem um diretor nosso lá que é focado em pequena e média empresa, porque as necessidades elas são diferentes eventualmente. Ou a gente pode até agregar valor, por exemplo, ele sempre, nas reuniões de pequenas e médias empresas, ele sempre tenta trazer um sistemista. Diferente do meu caso da reposição, que eu gosto de trazer o quê? Um player do mercado, do duelo do mercado de reposição. Uma oficina mecânica, um varejo, um distribuidor, um marketplace e tal. Ele já tem uma outra perspectiva. Ele tem uma perspectiva de um sistemista que pode comprar da Solops. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Da última vez ele trouxe o pessoal da MWM, o pessoal da ZF. Ali, necessariamente nessa reunião, o cara não vai falar, olha, eu quero comprar bieleta e vamos... Mas ele vai falar do plano de investimento da ZF aqui no Brasil, a pujança da ZF, ou a pujança da MWM, o que eles estão fazendo, e eventualmente você vai conhecer quem é esse player. Pô, amanhã você aciona esse cara e fala, pô, eu li seu portfólio, você trabalha com undercar, pô, mas eu não vi que você não trabalha com bieleta. E aí você tem o gancho, né? Para eventualmente você falar, pô, por que você não trabalha com o meu produto? A gente faz, né? E ali pode colar, nascer esse tipo de discussão. Então a PME, ela tem a ideia de o quê? Primeiro fazer essa conexão dentro da própria associação, que é importante. E num segundo momento, como o Sindipes faz muitos trabalhos, a gente falou de reforma tributária, que também tem um diretor que faz trabalho, que tem trabalho para isso, a gente tenta fazer o quê? Canalizar as informações no diretor, porque geralmente a empresa, de pequena e média empresa, ela não tem todos os braços que uma grande empresa tem para poder beber de todos os trabalhos. Então a gente tenta acomodar isso tudo nas reuniões de pequenas e médias empresas para você levar todo o valor agregado que a gente também disponibiliza para as grandes empresas, para diversos profissionais, para que isso possa ter um trabalho ali para tomar 2 horas, eventualmente, do Anselmo a cada 4 meses, entendeu? Para não ficar pesado. E é o que ele falou, é um braço lá de socorro que vocês podem nos auxiliar. E que esse é um cara que é para você ter proximidade e tocar o telefone e a coisa funcionar, entendeu? Essa é a dinâmica que a gente tem lá. E eu tenho visto, sigo bastante vocês, eu tenho visto muita coisa, né? E claro, quando fala assim do mercado, eu vejo a preocupação de vocês. Eu estava até vendo um dado aqui bem engraçado, né? Preocupado com a informação, né? A informação antigamente era muito sigilosa, né? Quem tinha escondia. Por isso que eu tô falando assim, desconfia, né? E hoje é um negócio engraçado. Se você não tiver quem informação... Tem, sai na frente. Quem passa, sai na frente. É isso que a gente fala agora. Quem tem informação e não passar, ele vai ficar para trás. Mostra a informação para frente e bem passada, né? Você não pode passar. Eu vi o trabalho de vocês lá com a Fraga. A Fraga faz catálogo, né? Até um abraço pro pessoal lá. E outra coisa que também tem interessante, os associados têm acesso lá no site deles. Tá vendo? E são informações que é bem pertinente para nós. Sim. O cara tem, você pode colocar seu produto lá no catálogo deles para ser informação para qualquer outra pessoa. A reposição, o vendedor, o mecânico, todos eles têm a informação lá dentro do catálogo deles, que é o trabalho que a gente já faz no nosso catálogo eletrônico, né? Então você vê que de todos os lugares sai um trabalho envolvendo o Sindipes, envolvendo nós da indústria, envolvendo o pessoal
que vende, né? Ou no mercado do e-commerce, ou no físico, que é as grandes redes, as lojas, as distribuidoras. Então tudo é um elo, né? E esse elo, eu ia até fazer uma pergunta, porque depois até fugindo. Mas esse elo vocês têm auxílio para todos, né? Auxílio a todo mundo? Não. O nosso trabalho é de fato para a indústria. Para a indústria. Só para a Então, indústria. exatamente. Então é igual o trabalho que vocês fizeram aqui com o Senai, o Mover, nós conectamos vocês lá. Esse é o trabalho para você ter uma vantagem competitiva aqui dentro. Quando a gente fala de tendência, que daí pega um pouco mais o mercado, aí eu tento trazer valor para a indústria, aproximando esses players aqui. Falando, cara, olha, o Rogério da Autopratense está pensando, olha, essa difusão de marcas aqui, ele foi lá e falou exatamente, essa difusão de marcas no mercado de reposição eventualmente pode estar prejudicando a gente. É uma opinião dele, ele tem que ser uma voz ouvida, então a gente dá esse espaço para as fábricas olharem e falar assim, cara, o que a gente está fazendo aqui dentro? Será que a gente está criando valor, ou a gente está deteriorando o valor? Para dar insights, né? Necessariamente a gente não vai pegar na mão da Solop e falar, por aqui você tem que ir, porque aí eu vou estar saindo da minha atribuição, né? Mas trazer ali os agentes desse mercado para trazer essa informação para você e você repensar a sua decisão é importante. Sim, até porque o cara é uma referência, né? Hoje você estava falando de catálogo, por exemplo. Hoje o Sindpeças não é um catálogo propriamente dito, né? Mas a nossa lista de associados e produtos, minha esposa, falei do filho de Deus. Eu tenho essa é diretoria, é o único telefone que eu deixo tocar, assim, porque eu tenho um filho novo, né? Minha esposa, a gente teve um bebezinho aí que é o Luca, e aí... Futuro palmeirense, pode falar. Então, ela é palmeirense. O grande desafio meu é esse. Letícia. Letícia. Ele falou que vai comprar o kitzinho do Palmeiras. Eu comprei a camisa do São Paulo, coloquei lá, falei, o aniversário tem que ser o aniversário do papai, tem que ser do tema do São Paulo. Já sabia que tava com a camisa do Palmeiras, falou, não, eu vou pegar a camisa que eu tinha dado pra ela. Ela falou, não, só porque o aniversário o tema é seu, eu vou colocar a camisa do São Paulo. Já sabe que não vai ser, né? Não, mas aí eu perdi o raciocínio aqui, onde a gente estava aqui dos serviços. Estava falando do catálogo. Não, a gente estava falando do catálogo eletrônico, não é propriamente o que a gente tem no nosso site, mas é interessante que o Sindpeças acabou se tornando uma vitrine do setor de autopeças também. Hoje, quando você faz o processo de associação que vocês preencheram lá, a gente quer saber qual produto que você produz e coloca ali, coloca as NCMs, o nome nas 3 línguas, tanto em espanhol quanto em inglês, e isso fica exposto no nosso site. E o volume de buscas dentro dessa parte de lista de associados e seus produtos é altíssimo. A gente tem mais de 30 mil visitas mês dentro, e o cara que vai lá pesquisar autopeças, ele não está querendo comprar camisa, não tá querendo, ele é um cara, eu não sei quanto que converge de venda para os nossos associados, mas que ali é um fator interessante para o cara mapear o mercado, os players de mercado e quem fornece os componentes aqui no Brasil, é muito interessante. Então a gente fala, é a vitrine do setor de autopeças. Eu fiz esse comentário até porque não deixa de ser uma indústria também, a indústria da informação, né? E eu acho que o pessoal a cada vez, né, tem até um monte de experts no mercado, um deles é o Marcelo Gabriel, ele vive falando que o dado é o novo petróleo do setor, né, de todos, né? Então, para onde a indústria está querendo se organizar, ela tem que se organizar através de dados. Se ela não mapear, ela corre muito risco. Se ela não mapear os dados e aquilo que interage com o mercado dele, ele pode cair em um grande erro. Então o dado é super importante. Eu ia deixar o Marcelo perguntar, porque ele deu uma respirada ali, acho que ele ia perguntar. Mas como que vocês do Sindpeças veem a crescente do mercado chinês na reposição também no Brasil? Como que você acha que isso atrapalha nós e talvez até nos ajude, né? Que abre uma luz, né? Acende uma luz aí
de mudança, né? De pensamento, de estratégia. A China, ela é o grande pulmão da produção do mundo, né? Então, você colocar fator produtividade, igual a gente estava conversando aqui anteriormente, você está falando de uma produção de 30 milhões de veículos na China, enquanto você está falando de uma produção aqui no Brasil, vai de 2,5, 2, 3 milhões. 30 por 2, 10% disso aí. Então, você coloca isso em volume e escala, e você sabe que volume e escala tempo é dinheiro. Sim. E se tempo é dinheiro, esses caras estão fazendo mais, eventualmente, porque ele tem um volume muito grande. Então, o diferencial dele de preço é difícil. O que eu vejo é que é o seguinte, no fim, a gente tem que acabar tentando se adaptar dentro dessa dinâmica. E aí eu tenho que fazer uma decisão aqui dentro, interna, se eu vou comprar ou se eu vou desenvolver o ferramental, ou se eu vou desenvolver... Você viu todos os custos, eu passei aqui pela indústria aqui de você, né? Eu vou aportar todo esse investimento, qual é o meu retorno com relação a isso? Eu tenho mais risco fazendo, e dentro de uma dinâmica de juros, igual a gente colocou aqui, né? Que é isso que eventualmente mata a indústria, né? Você sai de um juros de 2% no Brasil, ali por volta de 2020, e você chega aqui em 2025 a 15%, você imagina que todos os contratos são reajustados dos juros. Pô, cara, você pega um dinheiro aí, como você vai fazer investimento? Entendeu? Como que você vai atualizar? A gente estava falando de mudança tecnológica, você falou aqui dos veículos eletrificados. Como que você vai fazer uma mudança sem se descapitalizar ou eventualmente precisando de crédito para isso, para colocar o seu produto nas novas arquiteturas dos veículos? Como que você vai fazer isso? Num juros a 15, né, de taxa Selic, porque o juros é muito maior que isso. Sim, claro. Então, assim, a resposta sua é difícil. Por exemplo, não tem jeito da gente tampar o sol com a peneira. Você falar, pô, as medidas que são cabíveis aqui, que são estruturantes, sei lá, você vai fazer um trabalho de dumping. Um trabalho dificílimo, cara. Você vai para a indústria de matéria-prima, às vezes do aço, os caras não conseguem, porque a produtividade lá, de fato, é produtivo mesmo. De fato, o cara consegue produzir lá por menos. E aí você tem que fazer todo um estudo merceológico aqui para saber o custo de produção aqui, o custo de produção lá, para saber se dá. E ainda você não sabe se vai conseguir o pleito que você vai estar fazendo de antidumping. Eu falo que assim, e essas coisas são morosas, não são da noite para o dia, sabe? Elas são decisões técnicas, governamentais. Mais governamental, né? Porque você taxa os caras, aí a gente entra no mercado competitivo. Você tira a taxa, você mata a indústria brasileira. Então nós estamos sempre com a corda aqui apontada, né? A faca, né? Bem na ponta do pescoço. Eu vejo que assim, eu acho que a indústria ela tem um desafio de olhar aonde ela vai se posicionar aqui. Não vai dar para ela defender tudo, não dá para ela fazer tudo, tá? Dentro daquele cenário, mas tem algum tipo de acabamento, algum tipo de participação industrial que ela consegue industrializar e fazer acontecer aqui no Brasil, e transformar isso numa vontade competitiva dela. E as grandes marcas hoje nós sabemos que não faz nada no Brasil. Não, isso aí é assim, o mercado diz que parte do portfólio não é feito aqui. O que aconteceu foi o seguinte, a indústria se adaptou à demanda do mercado. Você tem uma aqui, a Solopes, aqui, que é uma marca que eu já penetrei em alguns distribuidores. A Solopes fala assim, cara, eu estou vendendo só bieleta. Pô, será que eu não consigo expandir o meu portfólio? Porque eu já tenho penetração, já tenho a barreira da distribuição, vamos dizer assim, né? Que é já foi quebrada. Já foi quebrada. Será que eu consigo colocar mais um item lá? E aí eu não preciso necessariamente fabricar, né? Eu consigo fazer o desenvolvimento lá na China. Só que aí todo mundo começou a pensar mais ou menos dentro dessa lógica. Aí começou, hoje você tem distribuidores fazendo marca própria, o cara fala, cara, nem vocês fazem aqui, eu vou lá no seu fornecedor. E o fornecedor de lá começa a ter uma percepção do mercado brasileiro também. Que eu vou lá e falo, ó, a bieleta no Brasil, para vender, o cabo tem que ser esse aqui, a haste tem que ser essa, a borracha é essa aqui, que vai aguentar as características do mercado brasileiro, né? Porque bieleta tem que
que ser resistente. Pô, legal, você foi lá e passou toda a sua regra pro cara de lá. Se amanhã você não tiver um contratinho bem fechadinho, o cara aparece aí e coloca lá na Automec lá para colocar o seu produto. Então, assim, e um mercado que é sensível a preço, a gente começa a ter que pensar em qual vai ser a nossa vantagem competitiva na hora de se posicionar para ele. E você falou que fez um comentário que talvez até é um tema bem dos produtos, né? Quem fabricava amortecedor, hoje não fabrica só amortecedor. Quem fabricava cabo de vela, hoje não fabrica só cabo de vela. Quem fabricava correia, isso tudo vai de encontro à inovação tecnológica. A gente está falando de um produto que é uma correia que vai deixar de existir no mercado, uma bomba d'água que não vai ter mais aquele produto no veículo. As mudanças tecnológicas estão obrigando a essas grandes empresas a não fechar. Aí eles recorrem a esse processo que é multiplicar a quantidade de produtos. Eu vejo, por exemplo, toda empresa, todas elas, as grandes marcas, elétrica, todas elas indo para suspensão, porque sabe que o carro não vai deixar de ter suspensão. Perfeito. Então a gente percebe isso. Ou o capital que está sobrando dentro da empresa, onde eu vou investir? Exato. Né? Qual o mercado, aonde que eu posso incluir aqui para que o meu cliente também possa comprar? Então a gente vê muito isso, né, Douglas? Sim, claro. Pessoas que vendem amortecedor, calma aí, vamos vender umas buchas de suspensão. Só que aí, vamos vender uns braços. Só que aí eu vejo também lá o Beiran, né? Então um abraço lá pro Beiran, lá da GIB. E ele faz um comentário que é muito bem pontual, sabe? Se as indústrias não quebrassem as cadeias, eu não vou falar de venda, porque a venda, infelizmente, é o que o Beiran briga, né? Que quebra essas cadeias, né? A indústria vendendo uma autopeça e não vender para distribuidora, isso está tendo uma repercussão muito... tá misturando muito o mercado, né? Mas não é só a indústria que quebra a cadeia. Todo mundo, né? Nós vamos falar aqui, velho. Marcas próprias, que a gente já falou. É o quê? O distribuidor falando, cara, eu posso... No futuro ele vai ter que fazer. Eu vou colocar... Vocês olharam aí, tem um grande player dos Estados Unidos que vem pro Brasil e vai fazer. E vai colocar com a marca dele aqui. Ele é uma rede de atacarejo, ele já tem um ponto de venda. E aí? Mas então, assim, aí não quebra a cadeia. Aí não quebra a cadeia. A indústria, é só a indústria. Aí, cara, no fim, tá todo mundo tentando sobreviver dentro desse mercado. Isso que tá, de novo, né? Você falou do veículo que muda a tecnologia. Se muda a tecnologia, a dinâmica de consumo de peça lá muda. Tem gente falando que cai a dinâmica para 1/3, né? Então o mercado, eventualmente, encolhe em demanda de peças, porque vai ter peças, se for veículo elétrico, tende a não ter boa parte do portfólio de peças que você mesmo citou aqui, né? Não tem dentro desse cenário. Então você diminui o ticket, você entende que esse mercado se torna menos atrativo, você fala, cara, você não tem perenidade, como nós vamos fazer um investimento aqui, nesse momento aqui, para esse tipo de veículo? Aí o cara fala, pô, onde já tem produção desse item? O cara começa, aí ele não é ele está tentando se adaptar. Ele vai ver que ele vai sair do mercado. Agora, eu acho que mais difícil, tem uma outra discussão que também é feita, é que se o veículo está cada vez mais conectado, para onde essa informação da conexão do veículo, como você vai fazer um reparo nisso aí? As oficinas vão ter informação para conseguir... Estão preparados? Estão preparados para fazer o reparo desse tipo de veículo que é inteiramente conectado. Eventualmente não tem nem OBD, que é aquele que o cara pluga o scanner lá, o carro está conectado na nuvem. E aí, como você acessa a nuvem? Como você vai fazer o reparo? Então, tem vários desafios para a indústria. Você falou da gente de elo como elo tentando sobreviver, o distribuidor montando marca própria, a fábrica eventualmente. Eles são movimentos do mercado. No fim, está todo mundo tentando se posicionar para um desafio do mercado, que é o quê? A redução do ticket lá na ponta, o envelhecimento da frota circulante, a redução do ticket pelo envelhecimento da frota. Isso no curto prazo
E no longo prazo, a eletrificação dos veículos, que de novo, reduz o ticket lá. O cara vai querer o quê? Um profissional qualificado que vai conseguir acessar a nuvem, que vai ser um mecânico premium, vamos dizer assim, mas que eventualmente não vai trocar tanto componente. Ainda bem que o nosso mercado é brasileiro. Não, mas sabe onde eu ia chegar no ponto do elo? Já que esses caras querem fazer isso, por que eles não fortalecem o mercado nacional? É isso que eu queria chegar. O cara tem uma fábrica lá, que você já falou, ele quebrou o elo da distribuidora, já abriu aquela porta. Ah, mas vamos colocar uma bieleta, vamos colocar uma bucha diferente. Existem N fábricas nacionais que poderia ser o fornecedor desse cara. Mas ele não, ele vai lá e recolhe o mercado chinês. É essa que é a maior dificuldade. Porque se for preço, se for sensibilidade de preço, é isso que o cara vai querer buscar. Ele vai buscar a vantagem competitiva. Vai ser sempre preço. E por preço. Isso. Então ele... Aí a gente falou volume aqui, gente. Não tem jeito de... O brasileiro, ele não tem... As indústrias brasileiras não tem condições de atender esse volume para o mercado hoje. Agora, ela não foi preparada para isso, né? Infelizmente, né? Quantas empresas a gente enxerga hoje... deixou de produzir. Então, deixou de produzir por quê? Mas quando ela um fazia... mercado externo, com um custo mais baixo, onde eu posso atender meu cliente. Mas não faltava produto, Anselmo. Não faltava mais. Não, quando nós estamos falando da autopeça. Vamos pegar as grandes marcas de autopeça. Vamos pegar as grandes marcas de pneu de carro. Vamos pegar as grandes marcas de roda. Não faltava produto para o mercado nacional, não faltava. Não é que esses caras... Eles não tinham capacidade de produção? Tinham. Mas quando você enxerga... O que é o preço? Ou então... A dificuldade de manter uma indústria... É o que eu falo, tudo isso é política... Então, quando você enxerga assim, você fala assim, pô, pra mim fabricar esse carro aqui, eu vou gastar 50 mil reais. Se eu for comprar esse mesmo carro lá na China, eu vou comprar ele a 20 reais. O que você vai fazer? Mas eu tenho uma possibilidade de ganho muito maior. Eu vou deixar de empregar aqui 200 funcionários, vou colocar uns 20 caras só e pronto. Porque a maior preocupação do empresário hoje é esse custo alto. É colocado os impostos nesse produto, Anselmo. É colocado, não é essa a discussão. A discussão é que o cara deixa de produzir no mercado nacional, ele... vamos dizer assim, né? Ele extingue mão de obra, ele coloca no mercado uma mão de obra... Que é a mão de obra que melhor remunera, por isso que você está falando do governamental, né? Exatamente. A indústria é a que melhor remunera. É exatamente isso. É nesse ponto que eu ia chegar, no famoso ticket. O cara não tem poder de compra, ele não vai ter como ele fazer aquilo. Então é uma dificuldade, quando é governamental, a gente não dá para fugir desse assunto. Acho que cabe ainda muita gente discutindo, que nem vocês fazem as reuniões, acho que tudo é pertinente, mas cabe sempre discutir aonde vamos chegar, sabe? Porque as grandes marcas, eu estou te falando assim, muito rápido, inclusive o seu irmão, o Carlão, ele trabalhava na COFAP. A COFAP, eu lembro da COFAP ter mais de 1.000 funcionários. E quantos funcionários tem a COFAP hoje? 200? Não sei. 150? Não tenho nem ideia. Não, que seja, mas... Diminuiu bruscamente, né? Colocou esse pessoal na rua, esse pessoal teve que buscar outra forma de trabalho, de repente, tão bem recolocado, mas a grande maioria não vai estar. Você vê fechando uma linha de produto de uma fábrica, por exemplo, a Delphi, que deixou de ser Delphi, acho que tem outro nome agora aqui. Fini, né? Fini agora, né? Acho que a Borg aqui comprou, né? A Borg Warner comprou, e aí tem duas divisões dentro da Borg Warner. Uma que é a Fini, que cuida da parte de projetores e tal. E você tem a parte da Borg que está mais focada na arquitetura dos veículos, acho que elétricos, outros tipos de arquitetura. Eu estive dentro da fábrica da Delphi há mais de 20 anos atrás, ainda quando eles faziam, eles falam até o nome, traz o carro da China, eles mexem com a parte de injeção, tudo, para trazer para o Brasil, né, para poder fazer esse carro rodar no Brasil. Ele tem um processo, ele não vem de lá e já coloca no mercado. Agora é feito lá, mas antigamente era feito aqui dentro. Eu já cheguei dentro da fábrica da Delphi
de ter uma linha de produção de bobina, de Corsa, de Monza, mais de 1000 pessoas produzindo. E já estive depois numa outra situação que não tinha ninguém, era só os containers das bobinas. Você imagina que hoje você tem montadoras vindo para o Brasil pedindo isenção para trazer os veículos separados em partes, né? Para montar aqui. Para montar aqui, para fazer e eventualmente se colocar um estado, se posicionar num estado onde não tem. Nós vimos lá em Camaçari, na Bahia, lá, né? A BID, eles criaram uma cidade em torno da fábrica. Então, você percebe que, vai chegar lá, né, como diz, né, vai chegar a inovação lá no lugar, vai chegar o comércio, vai aumentar. Mas, cara, que custa tudo isso para nós da reposição, né? Eu sempre digo uma coisa que, quando a gente tem a oportunidade de conversar com vocês, né, que é mais expert no assunto, não é porque é meu chefe, não, mas eu sempre falo para ele é guerreiro. Ele faz 100% da bieleta aqui dentro da Solopes, 100%. Então, quando a gente fala em 100% de um produto ser nacional, o cara é guerreiro. O investimento demanda recolher um pouco, guardar um pouco de dinheiro, né? Tomar risco, capital próprio, né? E ele não consegue fazer isso porque está sempre uma coisa nova aparece, né? Ou um investimento novo, uma feira, um negócio. E cada vez mais nós vamos. Eu estive mudar de Pato Paganse, né? Da feira, né? Estou falando da feira. Eu já estive na feira que tinha 3 standzinhos, menor que essa sala, 3 juntos, da China. E eu garanto que daqui uns 3, 4 anos vai ser nós, nacionais, em standzinho pequeno. Então eu acho que a gente não pode deixar ir por esse caminho. Nós não podemos deixar a nossa indústria sofrer com isso. Acho que tem que ser valorizada. Aí entra toda a parte governamental, entra toda a parte de discussão, de cada vez mais criar impostos para esses caras, para que não venha com tanta facilidade, né, Thiago? Porque é muito fácil, está muito fácil, está muito fácil. E você vê que quanto mais fácil fica, mais difícil fica para nós aqui dentro. Eu tenho uma impressão que, sei lá, aí é uma impressão particular minha, assim. O imposto é uma ferramenta, mas eu vejo que quando a gente não tem volume, de novo, né, às vezes a gente fica pensando muito no mercado. Você tem empresas no Sindpeças brasileiras que se transformam, empresas nacionais que transformaram em multinacionais, que eventualmente diminuíram esse risco de ser atropelado por alguma vantagem competitiva internacional e elas se internacionalizaram, né, dentro desse cenário. Então, isso é importante da gente colocar também. O empresário brasileiro tem que ter o desafio de buscar a internacionalização do seu negócio como fator de redução de risco. Porque a gente vem aqui, o Brasil eventualmente toma alguma situação difícil, igual nós estamos vivendo, falei do juros saindo de 2 para 15, uma parte fiscal. Quando você está em outras posições no mundo, você se torna multinacional, você reduz muito esse risco, né? Então, eu vejo que assim, tem uma parte que é uma parte governamental. Eu não sei se imposto, de uma forma geral, ele vai encarecer o produto, né, e eventualmente vai nos desconectar do mundo. Ou quanto menos imposto a gente vai ter, mais integrado a gente vai ter. Tem dois lados dentro dessa coisa. Ou a gente toma uma medida protecionista num objetivo de ficar... E aí, até que nível, né? Eu penso que a proteção ela é boa, mas ela tem que ter um processo gradual de desgravação. Você tem que olhar e falar, cara, todo mundo tem que começar a nadar. Mas também, o chinês lá tomou o mercado, mas nós precisamos arranjar uma forma da gente tomar o mercado também. Mas ele veio, você entende o que eu estou dizendo? Agora, se a gente não tiver essa perspectiva da gente... E tem várias visões, por isso que eu te falei. Tem a visão do choque, que fala, não, abre tudo e vamos tomar o choque. O Collor fez isso, né? Nós estamos aqui, vamos, abre e toma o choque.
e ver se sustenta, vamos sair da carroça, vamos evoluir. O consumidor final começa a ter acesso a outro tipo de produto, a gente começa a falar, olha, a indústria está evoluindo, porque quanto menos ele vai decidir, né? Quanto menos conectado nós tivermos do mundo dentro desse aspecto, você entende que a gente começa a ficar obsoleto dentro desse cenário? Claro. Então a concorrência levantar aqui e falar. Por isso que eu falo que a gente tem que, lógico, dentro da medida pública que é possível, e isso não é um problema só da nossa indústria, a indústria de transformação, você pega lá os dados da Fiesp, você vai ver que a indústria de transformação vem reduzindo a sua participação no PIB ano a ano, mas não é de hoje não, fazem 30 anos, 20 anos que esse negócio está acontecendo, na nossa cara. Né? Então a indústria parou de ser competitiva, não é de hoje que a gente parou de ser competitiva. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Aí o agro, aí a pessoa fala assim, não, mas o agro é competitivo. O agro começou a ter nota fiscal eletrônica para pagar imposto agora, recentemente. Então você fala assim, pô, a indústria não teve. Será que se tirar o imposto a gente volta a ser competitivos no mundo inteiro? Agora, a indústria de transformação, ela é estratégica para o governo dentro desse pronto? Ou ela é um vetor de arrecadação? Essa é a pergunta. Se ela é um vetor de arrecadação, se ela é importante na hora e não na transformação social que ela pode fazer, nos melhores empregos que ela pode gerar, então é por aí, tem que ver a decisão lá de cima. É isso. Queria direcionar uma pergunta aqui para o Ricardo, aqui, até para a gente entender um pouquinho também, né? A gente está falando sobre essa questão de vamos adquirir produto de fora ou não, vamos ser um cara forte aqui dentro, como que a gente faz para ser forte. E a gente vê que o mercado, a gente está dando uma pincelada em tudo aquilo que a gente está vendo no cenário brasileiro, né? E aqui eu quero até entender um pouquinho mais do Sindipeça nesse sentido, que tem muita gente que confunde Sindipeça. É a casa da indústria? É uma casa da indústria? De autopeças. De autopeças. É algo que realmente as pessoas podem procurar, né? Podem procurar ali, que ali vai ter informações e base em informações, né? Quais são os principais frentes de batalha para o Sindipeças no cenário de hoje? No cenário de hoje, quais são os principais? Bom, o Sindipeças ele trabalha em toda frente, né? Toda a questão que envolve alguma coisa que vai ser prejudicial para a indústria de autopeças, o Sindipeças sempre toma à frente. Então está sempre conversando com o governo, Estado de São Paulo, a nível federal, estadual, e sempre o Sindipeças se antecipa, né? Alguma mudança de lei ou alguma coisa que vai afetar os nossos associados, o Sindipeças tem tomado algumas decisões lá. Tá? A gente pode dar alguns exemplos, por exemplo, a reforma tributária, eventualmente os impactos. É que o Sindipeças ele é fragmentado em comitês, né? Assim que a gente coloca o nosso trabalho, porque são temas específicos, né? Então, a parte tributária fica dentro do comitê tributário fiscal, então a reforma tributária, os impactos na indústria, tudo isso é tracionado, né? Eventual impacto. Mas, por exemplo, benefício para o setor, incentiva a inovação. Vocês tiveram aqui a arquitetura do mover, olha, vamos ter o adensamento da cadeia aqui no Brasil. Então, projetos estruturantes que eventualmente fizeram parceria com o Senai, tudo dentro desse modelo. O Sindipeças também faz parte na hora de constituir esse tipo de programa aqui no Brasil, né? De novo, para fomentar a industrialização, né? Mas a gente tem comércio exterior, agora vai ter o acordo União Europeia e Mercosul. A gente tem um profissional capacitado que cuida da agenda de comércio exterior e que vê o impacto disso. Fala, cara, olha, vai ter a desgravação daqui 10 anos, os produtos de lá vão entrar com imposto zero aqui, os nossos talvez a desgravação é menor, os produtos industrializados. Vai entrar antes lá. Pô, você está se adaptando a essa dinâmica, você vai competir com o europeu e vai estar tudo certo para você? É uma mudança que está acontecendo no cenário. Então a gente traz todo esse cenário para valor presente do associado. Então,
para você tomar as melhores decisões. Igual eu falei aqui, olha, eu trago os outros elos da cadeia do mercado de reposição nacional para você falar, pô, olha aqui, tá, é assim, vai digitalizar, não vai continuar físico mais o digital, né? É por aí que vai a... Nesses grupos de trabalhos aí, Sim. você tem os associados, as empresas, que ela pode levar uma demanda para dentro do grupo e lá eles decidirem. De repente você tem uma dúvida em alguma coisa que alguma mudança de lei, alguma coisa, fala, como é que eu vou me preparar? Como é que, de repente você tem cases de empresas lá que já passaram por isso e pode te dar uma luz, entendeu? Então a Sindipes trabalha muito nesse... As feiras que vocês nos convidam a participar, que tem feira na Argentina, tem vários países aí que vocês nos convidam, né? Eu vejo que é um custo hoje baixo, dentro dessa dinâmica. E quem sofre o maior custo ali com esse custo externo? É vocês mesmos? Como é que é? Como é que é subsidiado isso daí, esses valores externos? Porque eu vejo que, eu falo pro Douglas, parece que o custo é menor lá fora do que aqui dentro. Até uma feira custa menos lá fora do que aqui dentro. Mas é menor lá fora, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho e falasse, Anselmo, calma aí, é assim que funciona. Esse programa no Brasil Autopartes é justamente para fomentar, né? Então tem uma estratégia governamental, o governo tem que estar envolvido. Então, tem uma estratégia governamental através ali do sistema de arrecadação do sistema S, né? Que parte desse dinheiro do sistema S que é arrecadado, né? Que SESI, Senai, blá, blá, blá. Parte deles vai para a Apex. A Apex é a Agência de Promoção e Exportação. E ali tem diversos setores que têm características de exportação. Um dos setores é o setor de autopeças. Então, como que a gente faz isso? O governo, através de contrapartida, né? Então, assim, olha, ele disponibiliza uma verba que, através de contrapartida setorial, ou seja, de investimento setorial, então, quando você faz... É uma participação do governo ali, então. Isso, que é uma participação do governo, de recursos, vamos dizer assim, disponíveis do sistema S, para você conseguir participar internacionalmente de feiras. Hoje a gente tem uma demanda grande por isso que é importante a gente ampliar isso, porque as empresas estão buscando a internacionalização dos seus clientes, né? De novo, se o mercado aqui espirra, vamos ver qual o mercado que não está tendo tanta febre lá fora, por exemplo, né? Diversificação de risco, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem essa parceria com o governo e possibilita. Por isso que na hora de você fazer a aquisição, você vai falar, é mais barato, porque tem um custo que está sendo pago pelo governo, pela Apex, vamos dizer assim, propriamente dito. E você faz a contrapartida, porque senão vira oba-oba, né? O cara fala, eu vou para lá, mas não tem contrapartida nenhuma, então vou passear em Las Vegas, né? Só que aí você tem uma fila de espera de gente, porque a gente tem que ter um procedimento de abertura dessas feiras, ela não é simples, eu tenho que criar um cara crachá. Você se inscreve no projeto, e aí eu abro um dia, um determinado horário, eu abro um dia, e aí é a pedra lançada. Quem entrar dentro e se inscrever, eu vou emitir contrato numa ordem sequencial de quem se inscrever. Então, eventualmente, eu consigo contemplar ou não. Eu tenho para a Argentina, nós tivemos uma fila de espera enorme, 40 empresas. A gente vai levar 40 empresas, você tem mais 40 empresas. Existe uma cota para vocês fazendo lá fora ou não? Tipo assim, eu preciso levar 40 empresas, 60 empresas. Você tem uma cota para levar? Não é 40, é o limite. Então, mesmo que eu tenha 70, eu tenho 30 que não é uma cota. 30 eu não vou conseguir contemplar. Primeiro que escrever. Eu preciso. E o que é engraçado, né? Nós estamos falando, né, da reposição do produto e nós estamos falando da feira, que é bem o que nós fazemos, né? Sim. Você faz o primeiro contato, a indústria se interessa pelo que você quer oferecer, ouve pouco, né? Que se apresenta tudo, o cara não olha tudo, né? Rapaz aí não percebeu tudo na época. E é difícil você atingir o objetivo de 100% do que você oferece lá, né? Para uma indústria. Né? E
eu ia falar um outro negócio, você falou da Argentina, não posso deixar de falar, né? Há 2 anos atrás ninguém queria ir para a Argentina, né? Tinha vaga sobrando. Eu vi na apresentação da Brasil. Tinha vaga. Agora não tem vaga. Por que será que o mercado lá tá atraente? E aí o trabalho do Ricardo é bem isso, né? Ele traz esse trabalho para dentro aqui da Solopes, apresenta numa eventualidade, você já bate o martelo, e numa outra você fala, não, devolver e tal, por causa do medo. Sim. E aí fica você à vontade para falar, né? Pô, olha as dificuldades que você tem de chegar e mostrar para a indústria. Conta um pouco disso também, porque é o principal, é esse primeiro contato seu. Não, com certeza, a gente tem uma dificuldade às vezes. Primeiro contato, né? O Anselmo falou, sindicato, mais cobrança, não. E quando você chega na pessoa certa mesmo para fazer a apresentação, dizer tudo que o Sindpeças tem de benefícios, aí a pessoa começa a entender. Mas muitas das vezes a gente, antes de fazer a abordagem, a gente estuda aquela empresa, para ver que tipo de mercado, o que é interessante para ela. Se você quer 100% da reposição, eu vou te trazer montador aqui. Então foi um namoro, a gente fala que é um namoro, né? Sim. Tem aquele namoro, tem uns que demoram um pouco mais. Às vezes, você tem dentro de uma empresa que você faz uma abordagem, uma pessoa que já trabalhou em alguma empresa associada ao Sindpeças. Isso facilita muito, porque o cara já conhece, ele vê valor na associação. Não é assim, eu pegar, associar a empresa, agora você está pagando, aí tá bom. É legal quando a gente vem aqui e ouve de vocês que a associação de vocês trouxe algum retorno para a Solopes. Através do Sindpeças, o Senai teve aqui, isso aí você não sabe a satisfação, né? Seu trabalho. Meu trabalho, né? Eu falo, deu certo, ainda bem que o Anselmo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então chegou o momento certo. Mas as dificuldades do dia a dia. Fala a verdade. Você tá querendo florear o negócio. Você veio aqui, o cara falou não pra você. Aí teve que aparecer quem? Meu amigo, o brother. Agora me fala um pouquinho sobre a exportação. Como é que está esse mercado de exportação? Ela está crescendo ou não? Ou ela está retraída? Como que ela está hoje, esse mercado? Os dados da balança comercial não negam. O Brasil tem importado mais do que tem. Então nós temos uma balança comercial deficitária dentro do setor de autopeças. E aí, isso e aí é inteiro, tá? Não é só reposição, é montadora, é todo mundo dentro desse cenário. Mas a demanda, né, toda vez que a gente participa de feiras, né, no exterior, a gente tem uma percepção que o produto brasileiro é valorizado pela qualidade, pela integridade do produto. Quais os países? Olha, quando a gente... Quando você fala que é bem valorizado, né? Quais são esses países? Olha, até pra gente ter uma ideia, falar assim, calma aí, esse país aqui, ele aceita bem o produto brasileiro. Tem países que não aceitam. Olha, a gente foi aqui, a gente tem missões comerciais que nós fizemos recentemente para a Colômbia, tivemos uma percepção, o mercado colombiano tem uma boa percepção, apesar de ter uma invasão ali no Chile e os asiáticos ali, né, os asiáticos acabam tendo uma penetração, o produto brasileiro ainda é valorizado na América Latina. É onde tem muita frota semelhante à nossa. Né? Exato. Então a adaptação do nosso produto, não precisa fazer tanta adaptação, aquilo que vende aqui também vendeu lá e a gente consegue transacionar muito bem. O mercado argentino mostra isso. Falei para você de fila de espera, mas assim, aí você vai para pesados, tem outros lugares na África do Sul, nós fizemos um trabalho, lá também uma missão comercial para lá e teve uma boa atratividade, uma boa percepção. No pesado, até a Alemanha se deu bem, né, que eu tive contato com o pessoal daqui na hora, fizeram bons negócios. O pessoal ali do México também fala que tem uma boa atração no veículo de pesado. O México, o problema é que eu descobri que eles demoram para pagar, já. Eles querem prazo. Tem prazo para pagar. Como eu nunca vendi, eu não sei. Não sei como é que é esse trâmite. Mas eu acho que prazo. O brasileiro tem que comprar à vista. Eu ia dar uma outra dica que eu acho que é interessante dentro do projeto do Brasil Auto Parts. A gente tem um projeto de capacitação das indústrias, né? E
E é gratuito esse programa feito pelo PIEX, né? Porque muitas das indústrias não têm a cultura necessária para você expor um produto lá, vender lá fora. Porque se você tiver volatilidade de preço com o dólar dentro dessa dinâmica aqui, você nunca consegue se posicionar lá. Se toda hora você tem que ficar se reposicionando lá, o cara tem que trazer a cultura para cá. Fala, meu irmão, na hora que você vai para lá, talvez você vai ter que ter um outro posicionamento. É uma outra dinâmica que você vai ter que manter, porque você não pode falhar. Se você falhar, o outro vai entrar no seu canal, e na hora que depois que entrou, é difícil, e depois, como diz o Ricardo, depois que o boi pula seca, é difícil de você trazer. Então, esse programa também é desenvolvido pela Apex. A Apex faz aqui, vem um consultor aqui para desenvolver essa cultura da exportação. Antes de você iniciar o trabalho, é interessante você ter a cultura exportadora. Então vamos, só para mim entrar dentro, estar dentro desse raciocínio do Thiago, quando você, um exemplo, a Solopes vai participar dessas feiras lá no exterior. Seria bom eu ter uma pessoa dessa aqui dentro, me conduzindo nesse primeiro momento, para que eu possa ir mais sólido lá para fora com informação. Não, antes você faz a consultoria. Isso, eu ia te falar, você faz essa consultoria. É isso que eu para falar. Porque a gente estava falando assim, vamos lá para a Argentina, vamos para o México e tal. Mas o meu grande receio é falar assim, o que fazer lá, né? Eu vou, mas e aí? Qual o caminho das pedras? Qual que é o caminho? Então hoje eu vejo assim que vocês estão dando essa possibilidade da gente ter essas informações, nos solidificar, para que quando eu for lá externo eu falo assim, opa, calma aí, eu tenho alguém que está me apoiando aqui. Já sei do que nós vamos falar. Exatamente. Eu tenho entendimento. Tem entendimento, é isso aí. O Thiago já deu a letra, agora vamos embora. E o Cid Peças é isso, é difícil de usar todos os serviços, porque de fato tem muito serviço. Eu recebo e-mail quase todo dia, uns 10 e-mails. A gente tem um instituto também de capacitação, treinamento para o pessoal, focado no setor de autopeças. De novo, a gente quer suportar. A estratégia que a gente tem quanto melhor equiparado, melhor posicionado tiver o nosso associado, perene será o Cid Peças dentro do trabalho dele. E é isso que a gente quer trazer possibilidade do nosso associado se tornar... Eu ia fazer um pedido, mas você vai fazer outro, então eu nem vou fazer o pedido. Eu falo que poderia ser um pouco mais barato. Aí ele vai falar, você também podia vender a peça mais barata. Então eu vou ficar quieto, não vou falar nada. O barato é sempre uma perspectiva, para você, né? O que é o barato? Exato, o que é o barato? Eu tenho cara pra você. Exato, porque o barato... Eu estou falando só de preço, gente. Valor eu sei que tem. Barato depende do quanto que você usa. Eu vou achar, dependendo do valor de investimento de pequena e média empresa dentro do Cid Peças, eu falo, putz, isso aqui é baratésimo, perto da possibilidade de fazer conexão com o Mover, um programa do Inova Cid Peças, um programa que conecta você com startup, que traz você para aquilo que a Casa das Autopeças está discutindo, seja em acordos comerciais, seja em relação com os stakeholders. Então, assim, aí você vai falar, pô, será? Se eu usar tudo, pô, isso aqui parece de graça. É isso aí. Se eu não usar, é caro. Então, tá caro. Vamos dar Vamos aqui, a gente vai indo aí pro nosso final aí do nosso bate-papo. E eu queria trazer uma pergunta para vocês. Nós fabricamos, mas nem sempre, mas quem aplica nossas peças é o mecânico. Como o Cid Peças trabalha a conexão entre a indústria e a ponta, que é os reparadores? Então, já tem uma associação que representa esse pessoal, que é o Sindirepa, não sei se vocês conhecem. Sindirepa, conheço. O Fiola, agora tem um novo presidente a nível nacional aqui do Brasil, acho que é de Minas Gerais, né? Então, assim, eles têm vários fóruns e formas de dinâmica de transacionar essa informação para o mecânico propriamente dito, porque é o reduto deles. Né? São vários elos dentro da dinâmica. Eu também não posso transpassar uma entidade que representa esses camaradas. É lógico que a gente quer trazer tudo para valor presente. Eles, por exemplo, o ano passado, eles fizeram um programa de qualificação do mecânico, certificação
do mecânico, né? O mecânico, as tecnologias estão cada vez... Mas eles usaram uma empresa aí, o IKEA, alguma coisa do gênero? Usaram o IKEA, exatamente. Então fizeram com o IKEA uma parceria, usaram a indústria, falaram, olha, financia esse projeto, porque ele tem um propósito de qualificação lá na ponta. E eles estão trabalhando em cima desse desafio. Mas você entende, como eu estou te falando, como que eu vou conectar elos aqui dentro? E outra, eu vejo que tem vários programas, por exemplo, da indústria, né? Eu vou citar um aqui que é a Rota do Reparador. A indústria se uniu, olha, você fabrica bieleta, eu fabrico filtro, a gente não entra num canal um do outro e a gente vai levar informação técnica e naturalmente vai aparecer pro... Mas você entende que essa é uma ação individual dos players do mercado? Sim. Necessariamente no sul, né? Eu ia comentar sobre isso. Lá no sul. E necessariamente, você imagina que uma vez que o sindicato entra nisso, eu estou desabonando, sei lá, qualquer outro fabricante de... Porque eu vou eleger a sua para esse tipo de... Então, para a gente não cabe, a associação, ela não pode intervir dentro da dinâmica comercial dos players, entendeu? Então, eu quero aparecer mais com o mecânico. Pô, todo mundo quer. E esse é o grande desafio do marketing das empresas aqui dentro, né? A gente promove a feira, tem a Feira Automec, tem outras feiras que não são promovidas pelo Sindipeças, mas tem feiras regionais aqui pelo país. E aí a Solopes tem que identificar qual é o melhor canal para ela se promover para o mecânico e fazer o seu... Porque se eu fizer para a Solopes, eu tenho que fazer para qualquer outro setor. Sim, porque eu tenho que ter uma isonomia, eu tenho que ter... Para todos, eu tenho que atingir da mesma forma, entendeu? Mas a cadeia lá do reparador lá, ela faz esse tipo de trabalho, né? Faz e a gente participa também. Só que ainda há uma distância muito grande, sabe? Você falou do Sindirepa, tem mais outros sindicatos que auxilia isso, mas o propriamente dito, o mecânico, ele se distancia do principal foco que deveria ser o cliente dele. Ele se distancia quando ele bota um preço muito alto, ele se distancia quando ele não se qualifica, enquanto outros estão se aperfeiçoando e não tem mais espaço na oficina. Então a pessoa vai lá e sabe o nome do dono do carro, sabe a data de aniversário do cara, sabe o dia da esposa do cara faz aniversário. A última vez que você trocou o óleo? Última vez que trocou o óleo, se precisa trocar novamente, quantas médias de quilometragem? Então isso significa que aquele cara, o dono da oficina, ele está preocupado e está usando a gestão do negócio dele. Você vê que o nosso setor ele tem várias barreiras, né? Você vê uma delas é sair lá na ponta, né? Então, qual é o tipo de mecânico que está fazendo a aplicação do produto da Solop? O produto da Solop tem qualidade? Tem qualidade. E o mecânico lá na ponta tem qualidade. O distribuidor, ele também tem qualidade na hora de fazer a sua distribuição, o seu sistema de gerenciamento de estoque, ele está exposto ali. Então, são múltiplas competências para você, no fim, fazer a aplicação do produto Solop lá. E esse é o desafio do nosso setor, é integrar isso aí. Porque não tem um dono, a indústria não é dona desse mercado, a distribuição também não é dona, e os varejistas e, por fim, os reparadores também não são donos, mas são tudo parte do mesmo elo para ter mais eficiência na hora de fazer o serviço. E uma coisinha rápida, até para estamos finalizando, a produção está ali brava. Vai almoçar mais tarde hoje. Brincadeira. A gente está falando do negócio das indústrias, mas acho que a maior dificuldade é unir essas indústrias de cada segmento, de cada produto, e falar assim, vamos bater um papo todo mundo. Eu não consigo ver isso. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver isso, sabe? Porque não consigo ver. E deveria ver, né? Não, mas é por questão de compliance. O cara vai fazer o seguinte, você vai discutir com todos os fabricantes de bielete. Você vai discutir o quê? Preço lá, você vai fazer um cartel, preço. Não dá, não cabe para o setor fazer um negócio desse. Então, até as comissões nossas dentro do Sindipeças não tem comissão por produto, justamente para não só ter. Por quê? Porque não é para você. A gente não entende que isso é a vantagem competitiva do setor. Não é esse tipo de acórdão ali que vai fazer você, de fato, ser mais produtivo, buscar as tecnologias que você está buscando aqui, a automação que você está buscando. Não tem refresco. No fim do dia, não tem refresco. Não tem, não.
Vai a última pergunta aqui para vocês, e a pergunta é o seguinte: qual é a visão do Sindipeças para os próximos 5 anos da indústria nacional? Essa é a primeira pergunta, depois eu vou fazer a outra. E aí? A indústria de participação, olha, se a gente for pegar os dados que a gente tem de crescimento do faturamento dos participantes dos Sindipeças, ou seja, da indústria aqui, né, seja ela colocando na caixinha Sim. ou não, você vê um crescimento do faturamento da indústria. A indústria vem crescendo ao longo do período e a tendência, lógico, né, se de todos os fatores que a gente colocou aqui, olha, crédito, mercado, será que o Putin vai continuar invadindo a Ucrânia, vai invadir a Polônia? Quais os fatores que nós estamos olhando aqui? Quais as variáveis? É muito difícil a gente ter hoje, né, eles falam que é um mundo VUCA, né, cada vez mais volátil e tal. É difícil você trazer uma resposta pragmática do que você trouxe. Você vai aumentar porque o mundo está cada vez mais volátil. Do nada o Trump lá fala, cara, não é mais assim, nós vamos taxar o pessoal daí, a dinâmica do mundo, da geopolítica, dos comércios são impactadas, os negócios são impactados. Agora, que o mercado, aí eu respondendo objetivamente, que o mercado de reposição vai continuar demandando peça para 60 milhões, 50 milhões, 60 milhões incluindo motos, ele vai continuar demandando peça. Agora, qual é o tipo de peça, qual o posicionamento de preço, aí é um desafio que a indústria tem que estar preparada para ela responder individualmente. Se você olhar para quantos carros foram da entrada lá no Detran, lá, né? Teve menos a criação de carro. Caiu, né? Esse mês não, caiu. Mas vendas de veículos usados, por exemplo, cresceu. Aumentou. Cada vez que o carro compra, ele quer fazer um reparozinho. Volatilidade do mercado, se você sabe se vai crescer muito ou pouco, de repente para nós vai crescer muito pela vendas de veículos usados, vai ter uma demanda. Agora, você entendeu como que objetivamente é difícil da gente responder essa pergunta sua, sabe? É muito difícil. Por isso que eu fiz a pergunta. E aí, só para completar aqui, qual conselho vocês hoje estão num nível de informação mais alto que nós aqui? A gente está muito restrito em informações. Vocês têm muito mais informação porque vocês conversam com vários empresários. É um mercado que a gente não tem essas informações. Qual conselho que você daria hoje para a Solopes, que é 100% brasileira? Qual conselho que você daria dentro do que você tem de informações? E aproveitando e acrescentando isso dentro do que você fornece lá dentro do Sindipeças. Não, olhando o que você viu aqui na fábrica. Legal. Eu acho que assim, parte deles vocês já estão fazendo, que é usando o serviço lá do Inova Sindipeças, conectando no Mover, vendo se dá para vocês atualizar aí as células de vocês, como vocês viram que vocês tiveram a oportunidade de melhorar a dinâmica do processo de produção com uma medida simples de adequação do layout, né? E vocês tiveram a consultoria do Senai para ajudar dentro desse processo. Então, cada vez se conectar mais dentro desse aspecto de buscar produtividade, que vocês estão fazendo aqui dentro, tem programas para isso que o Mover eu acho que é interessante. Acho que é interessante pensar na internacionalização da empresa, igual você olhou ali e falou, olha, será que eu não consigo ter uma consultoria aqui? Eu já te dei o caminho das pedras dentro desse aspecto. Também constituir um conselho para, na hora de fazer a dinâmica, ter um representante aí, né, que é conselheiro do Sindipeças, para auxiliar vocês dentro dessa discussão, dessa dinâmica aqui dentro. E foi exatamente uma pergunta que eu fiz para o Livaldo a semana passada. Livaldo, você tem alguém para me indicar para ser meu conselheiro? Achou. E a informação que aí ele pegou e falou assim, eu vou verificar, eu não vou te dar uma resposta. E aí ele fala assim, por isso que eu fiz uma pergunta, ele fala assim, busca dentro do Sindipeças que eles vão te dar uma estrutura melhor e eles vão te estruturar em informações. Pode buscar lá que você vai ter. Mas o Ricardo já tem um desafio, o Ricardo já tem 2 desafios. Um, conectar vocês ali no BAP com essa parte da cultura, da internacionalização do negócio, e eu acho que essa parte do conselho consultivo eu acho que também é bem interessante.
Agora, se for olhar para o mercado de reposição, é olhar para o produto de vocês já estão olhando para os veículos que estão eletrificados, e vocês estão vendo essa mudança, vendo como que isso vai impactar o negócio, encontrar negócios mais de nicho, onde você não vê tanta participação, o grande vai pegar o volume, os grandes volumes, mas sempre tem um rescaldo aqui que a gente consegue trabalhar. Então, estruturar a operação de vocês já estão aí, né, sempre na hora de fazer investimento, fazem investimento com o menor risco possível, ou seja, capital próprio, né? Sim. Para não tentar alavancar a empresa e eventualmente ter um sobressalto de juros para não ter impacto. Vocês já estão fazendo isso. Eu acho que vocês têm boa parte da fórmula que vocês já estão executando, tem alguma coisa a mais ali que a gente consegue agregar. Mas eu acho que é isso, olhar para o mercado de reposição com esse aspecto que ele vai se tornar cada vez mais competitivo. Não adianta a gente pensar que você é inovar todos os dias. Agora eu acredito que você tem que... Custo é igual unha, você tem que cortar toda semana, tem que ter essa mentalidade dentro de cultura dentro da empresa e bola pra frente pra gente. Eu falo pra você que assim, a gente pode olhar esse copo como um copo meio cheio, mas eu dou as perspectivas de ter fábricas brasileiras que se internacionalizaram e se transformaram em grande conglomerado. E eu vou citar duas aqui, que acho que é a Yoshiko e Maximo, que é o maior fabricante de rodas do mundo e é brasileiro. Sim. E a gente também tem ali o Grupo Randon também, com as diversas linhas de fábricas que eles têm, que também tracionam no mundo inteiro os negócios, internacionalizar os negócios, né? Então, a gente pode ficar aqui olhando, sofrendo e falando, cara, mas eu vejo que teve gente que desenvolveu uma rota diferente e está logrando sucesso por isso, né? Legal, muito bom. Obrigado, Ricardo, obrigado, Thiago, pelo essa bate-papo que nós tivemos aqui. Agradeço muito, clareou muitas coisas na minha cabeça. Quando a gente traz aqui pessoas para conversar, bater um papo, não é simplesmente só sobre a Solopes, né? É sobre um contexto geral que a gente gosta de trabalhar. Então, agradeço vocês terem aqui participado, falando um pouquinho do Cine Peças, falando sobre esse mercado dinâmico que a gente tem. E quero trazer também, o Douglas também vai fazer os seus agradecimentos também. Enquanto isso, quero trazer aqui uma lembrança para vocês aqui. Não digo lembrancinha porque é uma lembrança, né? Opa, obrigado. Se puderem abrir, contemplar aí e fazer o comentário de vocês, agradecendo. Eu vou só pegar aqui, viu, Ricardo? Já te devolvo já. Só. Ó. Pô, eu não tenho isso na minha casa. Esse aqui é uma lembrancinha da Solopes. Esse é o nosso Lopinho. Aqui, ó. Lopinho, a gente põe esse daqui, ó. Vive sorrindo. Ó, igual você vive sorrindo. O desenho dele foi o Luiz Fernando que fez, da produção. Vai ficar lá na mesa, viu? Olha aí. E nós temos também uma canequinha também do podcast. Vocês participaram, merece essa caneca do nosso podcast aí. Solopes Podcast, já está aí há muito tempo. Começamos numa pandemia, né? Pós-pandemia. Iniciamos esse trabalho e graças a Deus tem dado muito resultado aí para nós e para os nossos clientes lá, finais lá que têm obtido informações. Legal. Queria aproveitar também, Anselmo, e agradecer, tá, a receptividade de vocês, Douglas, né? Muito obrigado aí por ter aberto as portas mais uma vez, né? A Solopes, para nos receber e pode contar com a gente, tá? Conta sim, nós vamos contar, né, Douglas? É isso mesmo. Então, agradecer, já agradeci no começo a recepção, agradecer aqui o presente aí de vocês, é um presente pra gente também estar aqui, explicar a atuação do Cine Peças, os serviços, como que a gente consegue fortalecer ainda mais a instituição, porque cada novo player que chega, cada novo associado que chega, fortalece o nosso trabalho institucional, mas também a gente consegue transacionar valor para os nossos associados. Eu acho que a gente discutiu várias coisas aqui, seja do mercado, perspectiva de frota, legal. A gente, seja conselho, enfim, informação técnica que o mercado tem aí, internacionalização dos negócios, a gente conseguiu avançar aí em diversas... E tem conversa, se a gente bater um papo aqui, a gente vai aqui, o pessoal do marketing vai desligar as câmeras e a gente vai continuar. Com certeza.
já agradeceu, já falei para vocês, muito obrigado. Você acabou de falar o que eu ia falar, pessoal do marketing, graças ao Rogério, que insistiu, né? Não deu a primeira vez, o Rogério voltou a fazer Tem que contato insistir com com você. você, é? Voltou a fazer. Não. Fez o convite. Nós do podcast Solopes agradecemos de coração a presença de vocês. Estenda esse agradecimento ao pessoal lá do Sindipeça, a diretoria, por ter cedido, né, o tempo de vocês para nós. Acho que teve boa validade até de apresentação dos trabalhos, né, que eu acho que foi muito importante, e mostrando, né, que o nosso pessoal de trás das câmeras ali está fazendo um bom trabalho também em escolher as pessoas certas para participar do podcast. Muito obrigado, Rogério. Valeu, Fernando e Rogério, obrigado mesmo. Obrigado. E um grande abraço para vocês também, que vocês merecem. Valeu, Valeu, obrigado. pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Agora vamos montar a sessão das fotos.